Oi pessoal, tudo bom? Então, sejam bem-vindos à nossa aula de projetos de aprendizagem e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar de um tema, né, que tem a ver com o nosso dia de hoje, né, dia 2 de julho. Então, assim, será que alguém sabe o que se comemora hoje, dia 2 de julho? O que se comemora hoje, dia 2 de julho? Pensem um pouquinho. O que será? O que será? Então, vamos lá. No dia 2 de julho, a gente comemora duas coisinhas muito importantes. E eu vou começar falando a primeira delas, que no dia 2 de julho, nós comemoramos o dia do bombeiro. É isso aí, gente, dia do bombeiro. Então, essa data também não surgiu à toa, assim como a maioria das datas, né, no nosso calendário de datas comemorativas. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa data, tá bom? Bom, então, essa data, ela foi criada oficialmente no ano de 1954, mas os primeiros registros de corpo de bombeiro se deu ainda há muito tempo, em 1856, com o imperador Dom Pedro II, né? Então ele assinou um decreto que para diminuir os incêndios na época, né? Então na época os incêndios eram apagados de forma muito amadora, né? Geralmente era um vizinho que ajudava ou era o pessoal do lugar que se reunia quando via e ajudava, passando um balde de mão em mão. E ainda tinha que contar também com a boa vontade de todo mundo, de quem pudesse e quisesse ajudar. Então, antigamente, os incêndios eram apagados pelas próprias populares, né, digamos assim. E aí tinha muito incêndio, né, tinha muito incêndio de forma mesmo acidental, de forma mesmo sem cuidados mesmo, né. E aí tinha muito incêndio antigamente. E aí Dom Pedro II, né, vendo nessa questão dos incêndios, assinou um decreto, né, instituindo, digamos assim, o corpo de bombeiro, né, vamos por assim dizer. Ele, assim, como se ele tivesse delegado, né, uma equipe que ficasse responsável por apagar os incêndios, né. Então, isso ainda por volta de 1856, mas, como eu falei anteriormente, o dia 2 de julho só foi instituído mesmo em 1954. Então, em 1954 foi oficialmente criado o Dia do Bombeiro. Então, assim, gente, só que ser bombeiro não é só apagar incêndios, né? Essa profissão, ela envolve uma série de outras funções que por muitas vezes não são tão percebidas pela população, mas são de extrema importância, como, por exemplo, resgates terrestres, sejam de acidentes, sejam de situações assim que envolvam algum tipo de resgate. Resgate também aquáticos, quando, por exemplo, afogamentos ou desaparecimentos nas águas. Tudo isso é papel do Corpo de Bombeiro. Resgate também de animais, né? Que cai, por exemplo, num poço ou numa situação de risco. Eles também são responsáveis pelos primeiros socorros em locais de acidentes, quando eles são acionados. Eles são responsáveis também pelo resgate das vítimas, por exemplo, que estão dentro de carros ou de algum outro, ou por exemplo, queda de avião. Eles também atuam na prevenção, né, do suicídio. Então, quando eles sabem de uma situação do tipo, eles também atuam para que não ocorra. Afogamento, gente que desaparece nas matas, eles que ficam fazendo as buscas. Então, o Corpo de Bombeiro, ele tem uma série de funções além de apagar incêndio. Então, é tudo isso, gente. Eles apagam os incêndios, eles são salva-vidas nas praias, eles evitam os afogamentos. Eles fazem resgates terrestres e aquáticos. A gente, por muitas vezes, acaba até esquecendo, mas a sua função é extremamente importante. Então, gente, se tem um pessoal que a gente pode chamar de super-herói, são os bombeiros. Eles estão aqui para realmente nos ajudar. E qualquer coisa é só discar o 193. Lembrando, gente, que essa linha é somente para situações realmente sérias, viu? Então, salve aos nossos bombeiros, né, aos nossos heróis
do nosso dia a dia mesmo. Então, parabéns a todos os bombeiros. Então, já aprendemos mais uma coisinha nova. Então, dia 2 de julho comemoramos o dia do bombeiro. Bom, pessoal, a nossa segunda comemoração do dia 2 de julho também é algo muito, muito importante para o nosso dia a dia. É algo que realmente todos nós já fizemos uso. Se não fizemos, vamos fazer, infelizmente, mas é algo bom também, que é o hospital. Então, no dia 2 de julho, nós comemoramos também o dia do hospital, gente. E olha só, o curioso é que o primeiro hospital foi o da Santa Casa da Misericórdia de Olinda, que foi inaugurado em 1540, junto também com a igreja de Nossa Senhora da Luz. Ele funcionou até por volta de 1630, né, quando infelizmente foi saqueado por holandeses e por aí vai, depois foi incendiado, uma tragédia, infelizmente. Mas o hospital mais antigo, que até hoje está em atividade, gente, é o da Santa Casa da Misericórdia de Santos, em São Paulo. Isso mesmo, gente. Ele foi erguido em 1543, mas só foi... Vale ressaltar, gente, que nessa época nem médico não tinha no hospital, viu? O pessoal mesmo que ficava lá eram os padres jesuítas, eram os jesuítas de modo geral. Então, assim, eles se encarregavam de todo o atendimento médico da população, né? E médico e farmacêutico e tudo. Então, eles faziam tudo, eles eram tudo. Eles eram os médicos, eram os farmacêuticos, eram os enfermeiros e por aí vai. Então, olha só, muito, muito tempo, bem no início mesmo, gente, da fundação aqui do Brasil, né? Mas somente em 1900, aliás, no dia 2 de julho de 1945, né, que ele foi inaugurado pelo presidente, oficialmente inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas, né, que era o presidente da época. E então esse dia 2 de julho passou a ser considerado, né, e comemorado como o dia do hospital. Então, passou-se muito tempo mesmo até que ele fosse oficialmente inaugurado como de fato um hospital, com médicos, enfermeiros e demais equipes, né? Então, é um fato bem curioso mesmo. Então, o nosso primeiro hospital, primeiro não, segundo, né? Porque o primeiro foi o de Olinda, mas o nosso segundo hospital, que é o Santa Casa da Misericórdia de Santos, ele, apesar de ter sido criado lá em 1543, ele está em atividade até hoje. E a sua inauguração se deu no dia 2 de julho de 1945. Então, gente, este ano, né, mais precisamente hoje, dia 2 de julho, o Hospital da Santa Misericórdia de Santos está completando 75 anos. Parabéns! Fora, né, isso 75 anos da sua inauguração oficial, feita pelo presidente Getúlio Vargas. Então é assim, gente, dia 2 de julho a gente tem aí duas datas extremamente importantes, né, que às vezes passa despercebido, né, no nosso calendário, que é o dia do bombeiro, nossos super-heróis do século XXI, né, e o dia do hospital, que é um dia também para ser lembrado, é uma conquista para todos nós, né. São atendimentos que é feito para toda a comunidade de uma forma gratuita, que só nos traz benefício. Então, feliz dia do bombeiro a todos os bombeiros, feliz dia do hospital a todos os profissionais também que fazem parte desse local, né? E é isso, parabéns, e a gente se encontra aqui na próxima comemoração. Beijo, pessoal, e até mais.